Olá, bom dia a todos. O meu nome é Miguel Cerqueira e hoje vou falar sobre o uso da nanotecnologia na indústria alimentar. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer à comissão organizadora o convite que me foi feito para estar aqui hoje e também dar-lhes parabéns à comissão organizadora pela excelente iniciativa que nos dias de hoje são como uma levada de ar fresco aqui para a comunidade científica, para todos os investigadores e público em geral que gosta desta área da nanotecnologia e a bionanotecnologia. Antes de começar a apresentar e vos falar de muitos dos trabalhos que temos feito, gostaria de vos falar da instituição onde eu trabalho, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. É um laboratório situado em Portugal, no norte de Portugal, na cidade de Braga, uma cidade muito próxima do Porto, mas também muito próxima de Espanha, estamos a cerca de 100, 150 quilómetros da fronteira. É um centro que resulta de uma colaboração conjunta entre o governo português e o governo espanhol, que em 2008 decidiram desenvolver e ter um centro ibérico, ou seja, um centro que é apoiado pelos dois governos. Como podem ver por estas imagens, temos excelentes laboratórios, temos 47 mil metros quadrados de área dedicada, uma sala limpa com 1000 metros quadrados, também temos áreas públicas e técnicas, assim como administrativas, e é um centro que, após um investimento inicial de 100 milhões de euros, está neste momento organizado em 6 clusters, saúde, energia, ambiente, tecnologias de informação e comunicação, tecnologias emergentes e na área alimentar, que é o cluster onde eu trabalho, onde temos dois grupos, o grupo de processamento alimentar e nutrição, que é onde eu trabalho, e também de qualidade e segurança. É importante referir que neste momento somos mais de 400 cientistas, mais de 42 nacionalidades, que trabalham conjuntamente em diferentes áreas, em colaboração, e realmente um dos pontos principais deste centro é o facto de podermos ter diferentes áreas a trabalhar conjuntamente e termos também o apoio de no fundo, três áreas muito específicas naquilo que é o apoio aos clusters, que é a sala limpa na nanofabricação, a nanofotónica e também a microscopia avançada, espectroscopia. No grupo de processamento alimentar, e é, e é, e é sobre o nosso trabalho que vos vou falar hoje. Estamos focados em vários desafios na indústria alimentar e no contexto alimentar, a saúde e bem-estar, onde tentamos, com a ingredientação, com novas tecnologias, ir em conta aquilo que são alguns problemas relacionados com a obesidade, a diabetes, hipertensão e são algumas doenças relacionadas com a nossa alimentação, também sustentabilidade, onde tentamos, através de novas embalagens e de novas formas de conservação, diminuir não só o desperdício alimentar, mas também reduzir a utilização de embalagens à base de petróleo por algumas mais sustentáveis e também alguns desafios relacionados com o envelhecimento e urbanização. Nesta área do envelhecimento e urbanização, estamos muito focados naquilo que é a conveniência e personalização de alimentos e também emoção e aquilo que é o contexto alimentar e a forma como o consumidor percepciona os alimentos do dia a dia. No caso da saúde e bem-estar, nós estamos focados em ingredientação, novos ingredientes, reestruturação de alimentos, para tentar encontrar novas soluções para a indústria e dessa forma também criar alimentos mais saudáveis. Vou-vos apresentar três exemplos: a redução do sal, a substituição de gorduras e também a fortificação de alimentos. No caso da redução de sal e açúcar, a nossa proposta é reduzir o tamanho dos cristais, que pode ser tanto do sal como do açúcar. Aquilo que vos apresento agora é a redução do tamanho do sal. Nós conseguimos, através de algumas das tecnologias que temos, diminuir o tamanho dos nanocristais do sal, que convencionalmente vão da microescala, podem ser 250 micras até 2,5 micras, nós conseguimos fazer nanocristais à escala nanométrica. E o que é que isso nos permite? Como muitos de vocês já sabem, uma das vantagens de trabalharmos a nanoscala
é podermos reduzir o tamanho de determinado material e com isso aumentar a sua área de superfície. Aumentando esta área de superfície, estamos a aumentar a sua reatividade. Neste caso, a reatividade está relacionada com o aspecto sensorial. Nós aumentamos a área de superfície e com isso conseguimos aumentar a percepção do salgado quando consumimos. E com isto conseguimos reduzir o tamanho a quantidade, no fundo, a quantidade de sal que estamos a adicionar aos alimentos. Nós testamos isto em alimentos desidratados e é algo importante de referir, ou seja, trabalhamos com alimentos secos com esta tecnologia e conseguimos reduzir até 50% a quantidade de sal adicionada e mantendo o mesmo perfil organolético, que é realmente algo muito interessante no ponto de vista da redução de sal e também que podemos utilizar para a redução de sal em alimentos. No caso das gorduras, nós temos estado a trabalhar nos últimos anos naquilo que nós chamamos nos oleogéis. No fundo, estes oleogéis são géis de gordura. A nossa proposta é substituir algumas das gorduras existentes em alimentos. Como vocês sabem, os alimentos são constituídos muitos deles por gorduras e têm um perfil organolético muito interessante, porque também é essa gordura que dá um sabor e uma textura importante a alguns dos alimentos que consumimos. A nossa proposta é reduzir ou substituir gorduras saturadas e algumas gorduras trans em alimentos por óleos vegetais mais saudáveis, óleos vegetais que podem ser mono ou poliinsaturados, mas que normalmente à temperatura ambiente são líquidos. O que é que nós fazemos? Através de nanoestruturas e microestruturas, fazemos a sua solidificação e conseguimos incorporá-los depois em alimentos para substituir estas gorduras. Como vocês podem ver à vossa esquerda são géis gelificados. Nós conseguimos, com diferentes, de acordo com a concentração, conseguimos chegar até estruturas bastante próximas do sólido e mesmo transparentes. E conseguimos isso através de quê? Neste caso, através da utilização de duas moléculas, o orizanol e o citosterol, nós conseguimos produzir nanofibrilas. E estas nanofibrilas organizam-se e conseguem aprisionar o óleo e formar estruturas de forma de gel, próxima de um sólido. Fizemos vários testes, já temos incorporado à escala piloto este tipo de géis em diferentes alimentos. Aquilo que vos apresento aqui são alguns géis produzidos com óleo de linhaça, muito rico em ômega 3, e que colocamos em hambúrgueres e que tivemos resultados bastante interessantes, apesar do sabor forte sabor forte do ômega 3, neste caso associado ao óleo de linhaça, conseguimos ter hambúrgueres interessantes do ponto de vista organolético e para o consumidor. No caso da fortificação de alimentos, nós temos trabalhado sobretudo na micro e nanoencapsulação, na nanoencapsulação de micronutrientes, algumas vitaminas e minerais que temos incorporado e encapsulado com dois objetivos principais. Uma delas é facilitar a sua incorporação. Muitos deles são de baixa solubilidade, são difíceis de incorporar em alimentos, a sua dispersibilidade é muito baixa e nós fazemos esta encapsulação para melhorar essa solubilidade e facilidade de incorporação, mas também porque podemos, através desta encapsulação, aumentar a sua biodisponibilidade quando consumido, ou seja, nós conseguimos encapsular, proteger estes micronutrientes durante o processamento alimentar, mas depois também, depois do consumo, nós podemos potenciar a sua absorção. Temos feito esta encapsulação, nanoencapsulação, utilizando algumas tecnologias emergentes, próximas também daquilo que é a possibilidade de aumentar a escala e apresentá-las às indústrias, que é o caso do nanospray dryer, o caso do electrospinning e electrospray. No fundo, nós conseguimos produzir fibras e partículas utilizando o mesmo equipamento, ou métodos de alta energia como a utilização de ultrassons. Deixem-me só dar aqui um ponto de princípio, uma importância maior aqui ao electrospinning e electrospray, porque com esta tecnologia nós conseguimos produzir fibras e partículas usando biomateriais sem que haja utilização de temperatura. Nós conseguimos trabalhar a temperatura ambiente
desidratamos os materiais e conseguimos encapsulá-los. E é isso que apresento aqui nesta imagem central. No fundo, nós conseguimos, com diferentes tecnologias, incorporar diferentes tipos de compostos para depois serem entregues ou entregues através dos nossos alimentos e através da reformulação de alimentos. Relativamente à sustentabilidade, no caso da sustentabilidade, temos trabalhado sobretudo naquilo que são as embalagens, embalagens comestíveis, embalagens biodegradáveis, mas também embalagens ativas e inteligentes. Nós temos focado sobretudo aqui, como já tinha referido anteriormente, na utilização de materiais que possam ser alternativas a alguns dos materiais à base de petróleo existentes, mas também potenciar aumento do tempo de vida de alimentos para assim diminuirmos também o desperdício alimentar. Alguns dos exemplos que vos trago hoje relativamente aos filmes e revestimentos comestíveis são, por exemplo, estes filmes de alginato e cera de abelha. Nós conseguimos melhorar as propriedades dos filmes através da micro e nanopartículas de cera de abelha. Os filmes de alginato são muito microscópicos, muito sensíveis à presença de água, e nós conseguimos melhorar estas propriedades para depois utilizar, por exemplo, para embalar bolachas. Podemos também utilizar os mesmos materiais para fazer revestimentos. No fundo, os revestimentos são películas muito finas que depois pode ser uma solução aquosa ser aplicada na superfície desse alimento, forma uma película protetora e potencia aumenta o tempo de vida dos alimentos. Esta imagem que vocês podem ver à vossa direita apresenta isso mesmo, ou seja, nós aplicamos os revestimentos e comparamos isso com uma pera sem nenhum tipo de revestimento, que é o mais abaixo, e podemos verificar que ao fim de 10 dias nós temos uma pera totalmente degradada, que comparativamente com as peras com revestimento que estão ainda próprias para consumo. Nós conseguimos fazer isto em diferentes tipos de frutos e vegetais, mas também temos aplicado esta tecnologia dos revestimentos por exemplo, em queijos, e temos tido resultados bastante interessantes e muito interesse por parte da indústria. No caso dos filmes e dos materiais de embalagem, nós temos trabalhado com alguns materiais emergentes e inovadores na indústria alimentar, como a base de celulose, nanofibrilas de celulose. Temos feito um trabalho muito interessante em colaboração com a Embrapa na utilização de nanofibras de celulose bacteriana para produzir filmes transparentes. É um exemplo daquilo que está apresentado aqui no vosso lado esquerdo, o filme transparente. Em cima uma imagem de microscopia eletrónica de varrimento com as nanofibrilas organizadas para podermos ter estes filmes e poder utilizá-los em embalagens. Do vosso lado direito, aquilo que nós também temos feito é trabalhar com papel convencional e tentar melhorar as suas propriedades, como neste caso, tornar o papel mais hidrofóbico. Nós conseguimos aumentar o ângulo de contacto de quase 23 de ângulo para próximo dos 122. E a imagem que podem ver abaixo é exatamente este papel funcionalizado e como é que as gotas de água se comportam na sua superfície com papel não funcionalizado e com papel funcionalizado. Conseguimos assim manter a biodegradabilidade do papel e torná-lo mais apetecível para o tipo de aplicações onde haja maior presença de água. Outra das possibilidades na área das embalagens, do desenvolvimento de embalagens ativas, no fundo de embalagens, que possam estender o tempo de vida dos alimentos, ou seja, além da embalagem ter o aspecto protetor, pode também, através da incorporação de algumas moléculas, reduzir a contaminação microbiológica e assim podemos potenciar o aumento do tempo de vida. Nós temos trabalhado com algumas moléculas ativas, naturais, algumas delas essenciais, alguns extratos naturais também, mas também temos trabalhado com bacteriofagos, que no fundo são um tipo de vírus que ataca bactérias, específica para determinadas bactérias, e todos eles, tanto dos extratos naturais, compostos naturais, como os bacteriofagos, são sensíveis à temperatura. Se os tentássemos incorporar em processos industriais de extrusão, onde podemos ir até temperaturas de 200 graus, iríamos ter a degradação destes compostos. Então o que nós apostamos é na funcionalização das superfícies, também com algumas tecnologias emergentes, inovadoras, como o eletrospinning. Vocês podem ver aqui, são fibras formadas por
por eletrospinning, que podem ser usadas para diferentes funcionalidades, neste caso para a incorporação de compostos, mas também através da atomização ultrassónica, onde também fazemos este tipo de incorporação. Isto permite-nos trabalhar à temperatura ambiente e incorporar estes compostos nas superfícies das embalagens para depois terem o seu efeito antimicrobiano. Um dos exemplos que vos trago aqui é este gráfico de barras, onde nós, neste caso, trabalhamos com um sistema multicamada utilizando biomateriais e onde uma das camadas tinha fibras nanofibras de proteína, de zeína, onde incorporámos cinnamaldeído e onde verificamos que conseguimos reduzir a contaminação por listéria mesmo até ao fim de 30 dias, ou seja, conseguimos ter uma redução, ou seja, conseguimos controlar o crescimento microbiológico, a utilização destes materiais ativos. Ainda nesta área dos materiais ativos, podemos também trabalhar com materiais inteligentes, ou seja, materiais que possam ter uma resposta a um determinado estímulo. Neste caso, trabalhamos com nanohidrogéis que são estimulados pela temperatura e onde a libertação acontece se tivermos temperaturas acima de 32 graus. Qual era a proposta? A proposta aqui era colocar um composto ativo num determinado material de embalagem e só ter a libertação do composto caso houvesse a necessidade, ou seja, caso houvesse aumento de temperatura, por exemplo, numa cadeia de frio, termos o controle da temperatura, se houver algum problema na temperatura, temos a libertação do composto, porque em princípio será devido a esse aumento de temperatura que vamos ter a contaminação microbiológica. E é isso que nós conseguimos, e aquilo que vos apresento aqui neste gráfico e aquilo que vos quero mostrar é como nós temos a libertação controlada se tivermos o nosso composto ativo encapsulado neste nanohidrogel. Nesta primeira linha, o que vocês podem ver é que esta natamicina, que foi o composto ativo, o modelo que utilizamos, se estiver livre no filme polimérico, é libertado de uma forma muito similar, tanto a 37 como a 10 graus. No entanto, se estiver incorporada nestes nanohidrogéis, comporta-se de forma diferente se estivermos a 10 ou 37 graus, ou seja, conseguimos verificar que a 10 graus há uma libertação muito residual, ou seja, quase nenhuma libertação, mas se aumentarmos a temperatura para 37 graus, temos depois a libertação. Isto permite-nos ter materiais totalmente ativos e só ativos se houver essa necessidade. No caso da envelhecimento e urbanização, como já tinha referido, estamos a trabalhar muito naquilo que é a personalização de alimentos e a autenticidade. Estão os dois interligados, no caso da personalização. Muitas vezes também queremos ter a garantia que os nossos alimentos têm uma determinada origem, sejam do nosso país ou sejam de uma determinada região, e isso traz-nos autenticidade, mas na autenticidade também temos a questão de processos, de problemas de contrafação que têm existido na indústria alimentar e que nós conseguimos e estamos a tentar também desenvolver novos materiais e novas formas de controlar essa autenticidade de produtos alimentares. No caso da personalização, estamos a trabalhar, estamos a trabalhar com impressão 3D. Muitos de vocês sabem, a impressão 3D existe em diferentes áreas. Nós trabalhamos na área alimentar e onde nós tentamos desenhar novos alimentos e novas texturas e, através disso, ter produtos alimentares totalmente diferenciadores. Conseguimos também, durante a impressão, fazer incorporação de compostos bioativos, que podem ser os mesmos compostos que fazemos, onde colocamos e fazemos micro e nanoencapsulação para podermos ter aqui uma funcionalidade acrescida nestes alimentos. Ou seja, a impressão 3D permite-nos, de uma forma muito simples, produzir alimentos à medida de cada consumidor, onde a mesma própria ingredientação pode ser feita de acordo com as necessidades de cada um. O que vocês podem ver aqui à esquerda é uma impressora 3D, elas existem já comercialmente e é esperado que nos próximos 5 a 10 anos estas impressoras possam existir na casa dos consumidores. Algumas já existem, mas que possam existir de uma forma mais difundida na casa dos consumidores e cada um de nós possa imprimir os nossos próprios alimentos utilizando os ingredientes certos e de acordo com aquilo que nós pretendemos. No vosso lado direito tem alguns exemplos daquilo que é o desenho e aquilo que é a impressão, ou seja, há muito poucas diferenças entre o desenho e a impressão.
na imagem A, e na imagem B são alguns exemplos de impressão 3D, são algumas imagens que são apresentadas por uma empresa produtora de máquinas de impressão 3D para alimentos, onde se verifica que há capacidade de imprimir algo muito complexo como um castelo, ou mesmo com uma face humana utilizando gordura vegetal, neste caso uma margarina. Ou seja, a impressão 3D permite-nos ter muitos graus de liberdade naquilo que é a estrutura e desenho de diferentes alimentos. Aquilo que nós temos trabalhado no INL e que tem sido feito no nosso grupo é a utilização da impressão 3D para a incorporação de bioativos e para manter a sua funcionalidade. Um dos exemplos é este que vos trago hoje, onde nós imprimimos, no fundo, um pão, neste caso a massa do pão, ou seja, o pão é depois de cozer, mas o que fizemos numa primeira fase foi imprimir a massa de pão com diferentes camadas de material em que íamos colocado diferentes polifenóis nas camadas interiores. E o que verificamos foi que, dependendo da colocação destes polifenóis, teríamos diferentes graus de degradação durante o cozimento. E essa era a proposta, ou seja, fazer a incorporação numa camada mais interna iria-nos impedir a degradação mais acentuada dos polifenóis. Isto é uma das vantagens de termos impressão 3D, porque não fazemos uma mistura de todos os ingredientes, no fundo fazemos uma mistura controlada de acordo camada a camada para a colocação de ingredientes ativos, e isto permite-nos diminuir essa degradação. É importante também vos referir que a impressão 3D permite-nos desenvolver texturas e alimentos que podem ir ao encontro também de algumas necessidades de algumas pessoas com problemas de deglutição, ou engolir, ou problemas com disfagia, pessoas que possam ter problemas de disfagia, e isso pode ser possível com a impressão de polissacarídeos e proteínas, para assim desenvolver novos alimentos. Naquilo que é a autenticidade, temos trabalhado e estamos a trabalhar neste momento, muito recentemente, em cor estrutural, no fundo, desenvolver superfícies micro e nanoestruturadas para termos diferentes cores e diferentes possibilidades de acordo com a difração, termos diferentes cores, diferente visualização de uma determinada superfície. Aquilo que vos apresento aqui à esquerda são filmes base de um polissacarídeo com diferentes difrações e diferentes cores, sem a utilização de nenhum corante, ou seja, isto tem a ver só com a difração de luz, de acordo com a estrutura e da forma como é que ela está realizada. E para isso também para mostrar o trabalho feito por Lee et al. Em 2014, onde foi mostrado que, de acordo com o tamanho do poro, neste caso, nesta superfície, ele provou que, de acordo com o tamanho do poro, conseguimos ter também diferentes cores, ali do vermelho ao verde ou azul, de acordo com a difração de luz. Isto permite-nos não só, como vos tinha falado, ter questões de autenticidade, ou seja, podemos desenvolver novas formas de autenticidade para determinados alimentos, pode ser incluído em embalagens ou mesmo na superfície de alimentos, mas também pode ser muito interessante naquilo que é a criação de novas emoções e a forma como nós vemos os alimentos sem a utilização de nenhum tipo de corante, só utilizando esta cor estrutural. E em conclusão, pronto, são alguns destes exemplos que vos trouxe hoje e que vos queria apresentar, mas gostaria também de deixar algumas conclusões e daquilo que nós temos trabalhado e que também temos desenvolvido nos últimos anos, juntamente com a indústria, qual é o nosso feedback e qual é a nossa opinião sobre o uso da nanotecnologia na indústria alimentar. Ou seja, existem várias possibilidades, como pudermos ver por estes exemplos, existem várias possibilidades de usar a tecnologia na indústria alimentar. Estes são alguns dos exemplos, são alguns trabalhos feitos no nosso grupo, mas existem muitos grupos por todo o mundo e também no INL, no caso do outro grupo focado mais na qualidade de segurança, onde, por exemplo, no caso dos biosensores ou sensores, existe muito trabalho feito na área alimentar, ou seja, é uma área que muito interessante e que se espera nos próximos anos trazer novas soluções para a indústria. No entanto, há vários cuidados a ter e várias preocupações também que dos nossos desenvolvimentos, do nosso dia a dia. Um deles é a questão do aumento de escala.
e do preço destas tecnologias. Algumas daquelas que vos apresentei hoje já estão muito próximas do mercado, estamos a trabalhar diretamente com a indústria para fazer essa transferência de tecnologia, mas existem muitas outras que ainda estão muito na fase laboratorial e que a sua chegada ao mercado ainda demorará alguns anos, não só devido aos desenvolvimentos que têm que ser feitos, mas também pelas tecnologias e equipamentos usados, ainda precisam de mais avanços e de mais atualizações para que possam ser de interesse industrial e que possam ter um preço que possa ser pago também pelas indústrias e pelo consumidor. Outro dos cuidados que devemos ter é a questão da legislação. Como sabemos, a questão dos nanomateriais, da nanotecnologia, dependendo das áreas, tem sido vista também como uma problemática para aquilo que é o consumidor e aquilo que é a segurança para o consumidor, e isso é algo que também temos que ter em consideração, de acordo com o país onde estamos. Temos do país e da zona, porque a Europa tem um comportamento, os Estados Unidos têm outro e o Brasil também pode ter outro, que é a forma como vemos a nanotecnologia na área alimentar. Por isso devemos, durante o desenvolvimento dos produtos, garantir que estamos a cumprir tudo que são as normativas e também fazer testes de avaliação, se necessário, de toxicidade ou degradação destes materiais durante o consumo ou mesmo durante a sua aplicação. Isto depois traz-nos a outro ponto, que é a questão da confiança por parte dos consumidores. Se nós garantirmos que temos todas estas condições de segurança salvaguardadas, será muito mais fácil também o consumidor e a indústria e o consumidor final, que são ambos importantes nesta passagem, há uma maior aceitação e que possam usar com maior confiança todos os produtos que desenvolvemos com base em nanotecnologia para a indústria alimentar. E é com estas conclusões finais que vos deixo. Fico disponível para questões. Se quiserem mais tarde, e se não quiserem fazer nenhuma questão hoje, convido-os mais tarde a me enviarem um e-mail, caso tenham alguma dúvida, ou visitarem o nosso website, que são alguns dos parceiros que temos trabalhado, não só universidades, centros de investigação e também algumas empresas a nível mundial, onde temos também feito algum trabalho. Agradeço a todos a vossa atenção e estou disponível para questões, aquilo que pretenderem saber mais sobre aquilo que temos feito.